Poder para curar. Randy Clark. Chaves para ativar o poder de cura de Deus em sua vida. Parte 4. Testifique. Capítulo 10. Testemunho e cura. Enquanto os princípios encontrados no modelo de oração de 5 etapas e outros modelos são ferramentas eficazes, eles devem estar casados com o testemunho. É por isso que conto muitas histórias enquanto ensino. Testemunho e ensino devem andar de mãos dadas. Se temos todo o ensino sem testemunho, podemos transmitir profundamente um conceito bíblico, mas é fácil para nossos ouvintes colocar esses conceitos em algum lugar no futuro e não no agora, hoje. O outro extremo é ensinar apenas histórias e testemunhos, nunca estabelecendo um sólido fundamento bíblico para Jesus, que é aquele que nossas histórias e testemunhos revelam. Os testemunhos dão vida às Escrituras. Quando compartilhamos conceitos bíblicos sem compartilhar exemplos vivos desses conceitos, torna-se fácil ver os conceitos como algo que aconteceu naquela época ou acontecerá um dia no futuro, em vez de algo que pode acontecer agora. Podemos facilmente ser pegos em um estado de espírito, mas você nunca sabe como Deus, que é contrário às Escrituras. Testemunhos despertam a fé para acreditar que as histórias encontradas na Bíblia podem se tornar uma realidade viva na vida de alguém hoje. O testemunho é frequentemente uma arte perdida na igreja contemporânea. Quando pensamos na palavra testemunho, nosso pensamento tende a se limitar à história de salvação de alguém. Mesmo que esta seja uma expressão do testemunho, não é a única expressão. Em última análise, o testemunho é projetado para dar vida à palavra de Deus. Não estamos acrescentando nada à Bíblia com o testemunho. O testemunho não substitui as palavras atemporais das Escrituras. Muito pelo contrário, na verdade. Quando compartilhamos o que Deus fez em nossa vida, estamos dando uma ilustração viva e real de como as Escrituras são confiáveis, aplicáveis e relevantes para os dias de hoje. Antes de estudarmos o testemunho como um termo, vamos considerar o que a maioria dos cristãos pensa quando ouve a palavra testemunho. O testemunho de salvação. É correto pensar que o testemunho evidencia uma realidade espiritual dinâmica. É por isso que descrevemos o processo de evangelismo como testemunhar. Estamos dando testemunho do poder do Senhor Jesus Cristo para salvar os pecadores, uma transformação que nós, os redimidos, temos experimentado pessoalmente. Ao testemunharmos, compartilhamos nosso testemunho pessoal de como Jesus nos salvou. O objetivo é que nosso testemunho de salvação mova a fé naqueles que ouvem a palavra, para que eles possam crer que o mesmo Jesus que trouxe vida e salvação para nós pode fazer o mesmo por eles. Enquanto a história de nossa conversão é um importante testemunho, há outras histórias que Deus nos deu que são projetadas para liberar a fé para a cura. Quando compartilhamos o que Deus fez em nossa vida, estamos dando uma ilustração real e viva de como a Escritura é confiável, aplicável e relevante para hoje. Testemunhos do poder e da cura de Deus. Da mesma forma que compartilhamos nossos testemunhos de salvação, devemos também compartilhar as poderosas obras de Deus em nossas vidas. Assim como o testemunho de salvação tem a capacidade de carregar uma atmosfera com fé pela salvação, os testemunhos de milagres infundem uma atmosfera de fé para a cura. Vamos voltar ao exemplo da salvação por um momento e considerar sua aplicação paralela para histórias de cura. Quando alguém compartilha um poderoso testemunho de salvação na presença de pessoas que ainda não são cristãs, o objetivo é que esse testemunho trabalhe com o Espírito Santo para convencer os corações, atraindo pessoas para Jesus. Em última análise, não é a história que salva, é a obra regeneradora do Espírito Santo. Nosso desejo é simplesmente que as pessoas ouçam um testemunho confiável e acreditem que, se Deus pode salvá-lo em sua condição, sua total falta de esperança, seu pecado e depravação, então Deus também pode me salvar. Testemunhos de salvação liberam fé para a salvação.
Testemunhos de cura liberam a fé para a cura. Deus não faz acepção de pessoas. Ver Atos 10, 34. Reivindicar o testemunho. Eu quero que nós, brevemente, olhemos para alguns propósitos diferentes para o testemunho. Concluiremos percorrendo vários estudos de caso ao vivo de pessoas que foram curadas sobrenaturalmente. Meu objetivo não é simplesmente dizer o que é um testemunho. Eu quero que você experimente seu poder por si mesmo. Quando você ler alguma dessas histórias incríveis, tanto neste capítulo como nos próximos capítulos, eu acredito que sua fé será inflamada a acreditar em Deus para coisas maiores. Além disso, ao compartilhar esses testemunhos com aqueles que precisam de cura, você também pode ajudar a construir sua fé. Você pode achar que está desqualificado para compartilhar testemunhos porque você pessoalmente não tem um testemunho de cura. Mais uma vez, Deus removeu todas as barreiras que trabalhavam para a sua desqualificação. Você pode não ter uma história de cura, mas tenho. Tome o meu. Reivindique esses testemunhos como os seus. Se você está orando por alguém, sinta-se livre para compartilhar uma das minhas histórias deste livro com esta pessoa. Todas elas cumprem o mesmo objetivo: edificar a fé para crer em Deus para a cura. Use o que você tem acesso. Derrame água viva de qualquer poço que esteja disponível. Se você tem um testemunho de cura pessoal, ou se você conhece alguém que foi curado, um membro da família ou um amigo, ou você pode lembrar de uma história deste livro, use-os todos. Apenas seja honesto e autêntico. Eu não estou te incentivando a mentir sobre histórias, substituindo o meu nome pelo seu. Você não precisa fingir ser Randy Clark para ter sucesso nisso. Não é sobre o meu nome ou o seu nome, é sobre Jesus. Confie no Espírito Santo para usar essas histórias para edificar a fé naqueles que precisam de cura. No final do dia, quer você tenha um testemunho de cura ou não, você realmente tem acesso ao último tesouro do testemunho, a Escritura. Todo testemunho da Bíblia é sua herança. É por isso que o salmista declarou: tenho herdado os teus testemunho para sempre, pois são a alegria do meu coração. Salmo 119, 111. Todo testemunho na Bíblia é sua herança. Como crente em Jesus, você herdou os testemunhos do Senhor. Deus os colocou à sua disposição porque você faz parte da família dele. Leia os relatos do Evangelho e leia o que Jesus e os discípulos fizeram. Quando você está orando por alguém, tente encontrar um exemplo no ministério de Jesus, onde ele orou por uma condição semelhante. Compartilhe essa história com a pessoa pela qual você está orando. Seja específico, torne a coisa pessoal. Capítulo 11. O propósito e o poder do testemunho. Uma das passagens mais relevantes da Escritura que descreve o poder do testemunho é o Salmo 78. Este salmo nos dá razões fundamentais pelas quais o testemunho é tão importante. É através do testemunho que compartilhamos as obras poderosas de Deus e seu incrível poder. O testemunho incentiva o louvor. Dá ouvidos ao meu povo, à minha lei. Incline os seus ouvidos para as palavras da minha boca. Abrirei minha boca em uma parábola. Eu proferirei ditos obscuros antigos, os quais ouvimos e conhecemos, e nossos pais nos disseram. Nós não os esconderemos de seus filhos, dizendo à geração por vir os louvores do Senhor, e sua força e suas maravilhosas obras que ele tem feito. Salmo 78, de 1 a 4. Quando compartilhamos os testemunhos do poder de cura de Jesus, nós estamos representando a própria natureza de Deus. Ao falarmos fielmente às gerações que virão sobre as obras poderosas de Deus que temos visto, estamos convidando-as para o louvor. As histórias da força e do poder de Deus estimulam o louvor porque confrontam as pessoas com a realidade de Deus em sua vida cotidiana. Ele não é um conceito, ele não é uma força, ele não está distante e separado da humanidade. Deus Criador não é um relojoeiro que fez tudo apenas para deixar funcionando sozinho. Ele está envolvido em uma das maneiras pelas quais Deus demonstra seu envolvimento ativo na Terra
é através da cura. Quando compartilhamos os testemunhos do poder de cura de Jesus, estamos representando a própria natureza de Deus. Tal representação não pode deixar de provocar um clima de louvor, ação de graças e adoração nos corações das pessoas. O testemunho apresenta a esperança às pessoas, porque estabeleceu um testemunho em Jacó, e estabeleceu uma lei em Israel, a qual ele ordenou aos nossos pais para que os fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura possa conhecê-los, os filhos que nasceriam, para que eles possam se levantar e os declarar a seus filhos, para que possam depositar sua esperança em Deus. Salmo 78, 5-7. Testemunhos expõem as pessoas às novas possibilidades. Talvez alguém nunca tenha ouvido que Deus cura as pessoas hoje. Quando você abre sua boca e compartilha as histórias de milagres do poder de cura sobrenatural de Deus, você está trazendo esperança para o desesperado. Você pode não saber quais condições estão representadas em uma audiência ou com que doença alguém está lutando. Às vezes, o Senhor irá abrir esses detalhes para você através de palavras de conhecimento e discernimento profético. No entanto, quando você não tem clareza profética, você sempre tem o testemunho. Suas histórias expõem as pessoas às novas possibilidades de cura, libertação e liberdade que poderiam estar completamente fora de seu radar pessoal. É assim que o testemunho ajuda as pessoas a depositarem sua fé em Deus. Histórias do poder de Deus para a cura são maravilhosamente confrontadoras. Testemunhos nos mantêm próximos de Deus. E não esqueça as obras de Deus, mas guarde os seus mandamentos. E não sejam como seus pais, uma geração teimosa e rebelde, uma geração que não fixou seu coração corretamente e cujo espírito não era fiel a Deus. Salmo 78, 7-8. Quando falamos sobre o que Deus está fazendo, sempre nos lembramos de que Deus é real. Ele está envolvido e ativo. É fácil viver em desobediência para com um Deus a quem reconhecemos como um mero conceito na pior das hipóteses, ou um relojoeiro cósmico na melhor das hipóteses. De qualquer forma, Deus não estaria presente no aqui e agora. Histórias do poder de Deus para a cura são maravilhosamente confrontadoras. Elas colocam diante de nós a iminência do nosso Deus. Ele está verdadeiramente entre nós. Em resposta à sua proximidade, nós vivemos de forma diferente, pensamos de forma diferente e agimos de forma diferente. Esse tipo de pensamento não é motivado pela pressão religiosa, pois a religião entra quando Deus sai. Quando vemos a Deus como estritamente no céu, esperando para nos levar até lá, ou descendo à terra no final dos tempos, estamos tentando usar a religião para explicar e administrar nossa vida cristã. Quando mantemos as obras do Senhor diante de nós, através de histórias e de testemunhos, temos uma fonte de coragem constante para usar. Testemunho nos dá coragem sobrenatural. Os filhos de Efraim, armados e carregando arcos, voltaram no dia da batalha. Eles não guardaram o pacto de Deus, eles se recusaram a andar em sua lei e esqueceram suas obras e suas maravilhas que eles lhes mostraram. Salmo 78, 9-11. Os filhos de Efraim estavam armados e aparentemente prontos para a batalha, mas as Escrituras nos dizem que eles voltaram e recuaram. O motivo? Em última análise, eles esqueceram o que ele havia feito, as grandes maravilhas que ele lhes mostrara, os milagres que ele fez por seus antepassados na planície de Zoan, na terra do Egito. Salmo 78, 11, 12. Por outro lado, quando mantemos as obras do Senhor à nossa frente por meio de histórias e testemunhos, temos uma fonte constante de coragem para usar. Quando você vê encontrar a doença, seja em seu próprio corpo ou no corpo de outra pessoa, os testemunhos permitem que você entre em batalha com confiança. Quando você mantém o histórico das obras poderosas de Deus à frente, você será capaz de medir o que quer que esteja enfrentando com a história da fidelidade de Deus. Se ele curou, então ele irá curar novamente. Se ele se entregou no passado, então seu braço não é curto para salvar hoje. Quando você mantém o histórico das obras poderosas de Deus à sua frente,
você será capaz de medir o que quer que esteja enfrentando com a história da fidelidade de Deus. É impossível para mim transmitir totalmente o poder do testemunho. Um dos maiores professores reveladores sobre esse assunto é Bill Johnson, da Igreja de Betel. Ele testemunha continuamente o efeito dominó do testemunho em seu ministério e igreja. Se alguém sabe sobre a herança do testemunho, é Bill. Vez após vez, ele viu Deus curar pessoas e assim produzir histórias incríveis de cura. Baseado na direção do Senhor, Bill compartilha esses testemunhos enquanto ele viaja pelo mundo. Uma das coisas mais notáveis a observar no ministério de Bill é a repetibilidade do poder de cura de Deus com base nos testemunhos que ele compartilha. Bill compartilha como Deus curou uma certa condição em uma determinada reunião ou situação há algum tempo. Talvez a cura tenha ocorrido 5 anos ou 5 meses atrás. Isso realmente não importa. Tudo o que importa é compartilhar fielmente as histórias do que Deus está fazendo. Enquanto Bill compartilha testemunhos de curas, essas curas são realmente repetidas diante de seus olhos. Em alguns casos, parece que contar a história aumenta o nível de fé na sala. Em outros casos mais bizarros, quase parece que o próprio testemunho carrega o poder inerente e sobrenatural de produzir o milagre. Enquanto as histórias deixam a boca de Bill, as palavras vão adiante e começam a reproduzir os milagres de cura que ele está falando, muitas vezes em tempo real. Se você quer criar uma cultura de cura na sua vida ou na sua igreja, você deve falar sobre o que Jesus fez. É hora de começar a contar as histórias do poder milagroso de Deus mais uma vez. Se você quer criar uma cultura de cura em sua vida ou em sua igreja, você deve falar sobre o que Jesus fez. Compartilhe seu próprio testemunho e não esqueça de falar sobre o que Deus está fazendo na vida de outras pessoas também. Tudo que você ouvir falar de alguém em sua igreja sendo curado, conte às pessoas sobre isso. É o seu testemunho também. E como as pessoas estão falando sobre o que Jesus está fazendo. Essa partilha constante criará fé. Ao concluirmos a parte de ensino sobre o testemunho, quero que olhemos para Hebreus 13 e Atos por um momento. Essas declarações de verdade são fundamentais para entender e compartilhar o testemunho. Para muitos de nós, a passagem em Hebreus será muito familiar. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13, 8. Anteriormente, em Hebreus, nós realmente vemos o próprio Deus falando a Jesus, dizendo: Você permanece o mesmo, e os seus anos nunca terminarão. Hebreus 1:12. Jesus é eternamente imutável. Se Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, isso significa que Deus Pai é, por padrão, imutável também. Pode parecer estranho que eu tenha que esclarecer isso, já que Deus e Jesus são iguais. No entanto, há aqueles que parecem pensar que Jesus representa um aspecto de Deus, enquanto o Deus revelado no Antigo Testamento é como outra deidade inteiramente diferente. Não funciona assim. Jesus é eternamente imutável e, portanto, Deus Todo-Poderoso é eternamente imutável também. Ele disse de si mesmo: Porque eu, o Senhor, não mudo. O salmista descreveu de Deus: Mas você é o mesmo, e os seus anos não terão fim. Salmos 102, 27. Apenas tome este momento para firmemente estabelecer a verdade em seu coração, que Deus não muda, e que aquele que é eternamente firme é também eternamente bom. Se Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, isso significa que Deus Pai é, por padrão imutável também. Jesus não vai sair por aí mudando somente sobre quem ele é. Ele sempre foi bom e sempre será. Lembre-se que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto e vem do Pai das luzes, em quem não existe variação ou sombra de mudança. Tiago 1,17. Paulo nos lembra que os filhos de Deus, Jesus Cristo, que foi pregado entre vós, por nós, por mim e Silas e Timóteo, não foi
sim e não, mas nele sempre esteve o sim. 2 Coríntios 1,19. Em outras palavras, Jesus não sai por aí mudando de ideia sobre quem ele é. Ele sempre foi bom e sempre será bom. O salmista proclama: porque o Senhor é bom, sua benignidade é eterna e sua fidelidade para todas as gerações. Salmo 100, versículo 5. Nota: 1. Para um estudo mais aprofundado do testemunho e para ler muitas histórias de como os testemunhos contribuíram para construir atmosferas de fé e liberar o poder de Deus, eu recomendo Liberando o Espírito de Profecia, por Bill Johnson.